Eleanor Sinclair passou toda a sua vida dentro de uma gaiola dourada, um lugar onde tudo era impecável, mas ela estava acorrentada pelas correntes invisíveis do dever e da pureza. Sendo a única filha do senador Alexander Sinclair, ela havia sido criada para ser uma dama perfeita, uma pérola imaculada, cuidadosamente preservada até o dia em que se tornaria uma moeda de troca em um casamento de poder e vantagem. Aos 23 anos, Eleanor nunca havia sido beijada, nunca sentiu o calor de um toque de amante, nunca sequer sonhou com a liberdade. Sua vida havia sido meticulosamente planejada, cada passo ditado pelas ambições de seu pai, e ela sempre obedeceu até aquele dia. O senador Sinclair entrou em seu quarto, seu rosto pálido, seus olhos pesados de temor. Você vai se casar, Eleanor. Não temos escolha. Seu estômago se retorceu. Casar? Ela olhou para seu pai, esperando uma explicação, mas no fundo já sabia. O império político dele havia desmoronado, sua reputação estava arruinada, e agora ela era o último bem que ele poderia negociar. O homem que ele havia escolhido para ela não era um nobre cavalheiro nem um estranho, mas Leon Hawthorne, um empresário impiedoso, um homem que podia fazer o mundo se curvar aos seus pés com poder e riqueza. E naquele momento, Eleanor sabia que sua vida nunca mais seria sua. Eleanor sentou-se imóvel, seus olhos arregalados encarando à frente, mas dentro de si sentia apenas um vazio profundo e oco. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente, cada sílaba cavando cortes frios e implacáveis em sua alma. Casamento. Ela deveria ter lutado, deveria ter gritado, deveria ter implorado para que seu pai não fizesse isso. Mas os olhos dele, pesados com a derrota, lhe disseram tudo. Aquilo não era uma escolha, era uma sentença já escrita. Seu pai havia perdido tudo, seus aliados políticos lhe deram as costas, seu nome estava manchado e as dívidas pairavam sobre ele como uma guilhotina. Ele precisava de uma saída, e essa saída era ela. Leon Hawthorne concordou, disse ele, a voz vazia, como se nem ele mesmo pudesse acreditar nas palavras que estava dizendo. Eleanor já havia ouvido falar do homem, um homem perigoso, alguém que possuía as coisas que o mundo desejava, dinheiro, poder e ambição implacável. Leon Hawthorne não era um aristocrata encantador, ele era um empresário, um predador no mundo corporativo, um homem que nunca aceitava um não como resposta, um homem temido até pelos que governavam o país. Ela o vira uma vez na capa de uma revista financeira, olhos escuros e penetrantes, um rosto afiado e impositivo, um homem que não possuía apenas empresas, ele possuía pessoas como se fossem mercadorias a serem trocadas, e agora ela era a mercadoria. O casamento está marcado para este fim de semana, murmurou seu pai, evitando seu olhar. Um casamento, uma transação, um contrato assinado com tinta preta fria, e em poucos dias, Eleanor Sinclair deixaria de existir. Ela se tornaria a senhora Leon Hawthorne. O casamento de Eleanor parecia uma sentença sendo proferida. Não havia flores, não havia risos, nem bênçãos sinceras, apenas uma transação fria assinada entre dois homens, um desesperado e o outro no controle. Ela usava um vestido que não escolheu, falava votos em que não acreditava e assinava seu nome em um pedaço de papel que selava seu destino para sempre. Não houve celebração, nem lua de mel, apenas um carro preto elegante esperando para levá-la embora, diretamente para a mansão de Leon Hawthorne. A imponente estrutura de vidro e pedra se erguia sob o céu noturno, fria e inflexível como o homem que a aguardava lá dentro. A porta se fechou atrás dela. O motorista a levou até o quarto principal, um vasto espaço escuro, onde a cama estava como um altar para sacrifício. Ela prendeu a respiração ao ouvir a porta se abrir atrás dela. Leon Hawthorne entrou, jogando o casaco para o lado, afrouxando a gravata, seus olhos escuros e intensos, percorrendo sua forma. Uma posse silenciosa brilhava por trás daqueles olhos de aço.
Você realmente achou que dormiria sozinha esta noite? Sua voz era baixa, cortada com perigo, rompendo o silêncio como uma lâmina. Eleanor instintivamente deu um passo para trás, mas sua coluna encontrou a parede fria e implacável. Leon avançou devagar e deliberadamente, como um predador brincando com sua presa. Você é minha esposa, Eleanor, ele disse, a cabeça levemente inclinada, os olhos afiados e calculistas. E eu sempre tomo o que é meu. O coração dela batia forte contra as costelas. Não havia escapatória, e naquela noite, essa fera tomaria a última parte dela que ainda restava. A luz da manhã se filtrou pelas grossas cortinas, lançando um brilho suave sobre a pele nua de Eleanor. Ela deitava-se imóvel entre os lençóis emaranhados, seu corpo exausto e dolorido. Mas o que mais a inquietava era o vazio profundo que se instalava dentro dela. Os vestígios da noite anterior ainda estavam com ela. O cheiro dele em sua pele, o calor dele ainda no travesseiro, o fantasma das mãos dele percorrendo cada centímetro de seu corpo. Leon Hawthorne não estava mais lá, mas ele estava em toda a parte, sua presença preenchendo o quarto como uma corrente invisível que a envolvia. Eleanor apertou os lençóis contra si, tentando afastar os arrepios que corriam por ela. Ela deveria odiá-lo, deveria desprezá-lo, mas o que mais a aterrorizava era ela mesma. Ela não o havia enfrentado, não o havia afastado, e o pior de tudo, ela havia respondido. A porta se abriu. Leon entrou, o cabelo ainda úmido do banho, a camisa preta e crispada aberta no topo, expondo as linhas duras de seu peito. Seu olhar encontrou o dela, um sorriso malicioso puxando o canto dos seus lábios, como se ele pudesse ler cada pensamento que passava pela mente dela. Dormiu bem? Sua voz era baixa, zombeteira. Eleanor apertou os lençóis mais forte. Você me forçou, disse ela. Leon deu uma risada baixa e conhecedora. Ele se aproximou devagar, deliberadamente, observando-a como um predador observa sua presa. Forçou? Ele repetiu, se inclinando para baixo, com o rosto agora a poucos centímetros do dela. Não minta para mim, Eleanor. Você gemeu embaixo de mim. Me acolheu. Sua voz caiu para um sussurro. Mais de uma vez. A respiração dela falhou. Ela queria negar, queria afastá-lo. Mas a verdade mais aterrorizante de todas era que ela não conseguia. Os dias que se seguiram passaram em uma realidade que Eleanor nunca imaginara. Leon não era apenas o homem que a tomara na noite do casamento, mas também o homem que a cercava com um tipo de ternura aterradora. Ele nunca a deixava fora de seu alcance, não como um tirano, mas como um homem com medo de perder a mulher que amava. Seu toque não era mais sobre posse, mas algo muito mais perigoso, como se sem ela ele não soubesse como respirar. Seus braços a puxavam para perto todas as noites, segurando-a supôs como se ela fosse a única coisa que o ancorava a este mundo. E Eleanor não podia mais negar que ela também sentia isso. Estava na maneira como ele preparava uma xícara de chá, exatamente do jeito que ela gostava, todas as manhãs. Toda manhã, quando ela acordava, o café da manhã já estava esperando, não preparado pelos empregados, mas pelas próprias mãos dele. Uma xícara de chá preparada do jeito que ela gostava, torradas perfeitamente crocantes, frutas cortadas com meticuloso cuidado, como se ele tivesse memorizado suas preferências muito tempo atrás. Você fez isso sozinho? Ela perguntou uma manhã, surpresa ao olhar para o prato à sua frente. Leon simplesmente deu de ombros, um orgulho piscando em seus olhos escuros. Você é minha esposa. Quem mais cuidaria melhor de você? Ele nunca precisou dizer eu te amo, porque estava ali, em cada gesto. Quando ela caminhava pelo jardim, ele a observava de longe, sempre pronto para protegê-la, quando o vento se levantava. Quando ela estava cansada, ele a puxava para o seu colo, massageando seus pés, pressionando um beijo silencioso contra sua testa. Eleanor sempre achara que Leon só sabia tomar, mas na noite em que ela adoeceu, ele ficou acordado ao lado dela,
pressionando panos frios contra sua pele ardente, segurando-a, como se a menor dor dela pudesse destruí-lo. Ela deveria odiá-lo, deveria querer fugir, mas enquanto estava em seus braços durante as longas noites, Eleanor sabia que não havia volta. Leon Hawthorne havia tomado seu corpo naquela primeira noite, mas a coisa mais aterrorizante de todas era que ele estava lentamente tomando seu coração também. Naquela manhã, Eleanor mal tomou um gole de seu chá quando as portas da sala de jantar se abriram. O mordomo entrou com o rosto grave. "Senhor, tem uma ligação. Seu advogado diz que é urgente." Leon colocou o café na mesa, os olhos escurecendo enquanto pegava o telefone. Eleanor podia sentir a tensão saindo dele em ondas. Ela não conseguiu ouvir toda a conversa, mas as palavras cortantes que ela ouviu causaram um arrepio em sua espinha. "O que diabos ele está fazendo?" A voz de Leon ficou afiada. "Não, absolutamente não." Quando a ligação terminou, ele jogou o telefone sobre a mesa, com a expressão indescritível. "Seu pai quer você de volta." Eleanor congelou. "Não é nosso contrato suficiente para me manter aqui?" Sua voz estava baixa, mas a preocupação era evidente. Leon soltou uma risada fria. "Sinclair acha que pode usar advogados para tirar você de mim. Ele se esquece de que você não é mais dele." Antes que ela pudesse responder, ele se levantou e a puxou com ele. "Vamos vê-lo agora." O arranha-céu de vidro onde seu pai a esperava se erguia sobre eles, imponente e estéril. Dentro da sala de reuniões, o senador Alexander Sinclair se levantou no momento em que entraram. Ele parecia mais magro do que antes, mas seu olhar ainda era afiado, ainda dominante. "Eleanor, você não precisa suportar isso. Volte comigo." O aperto de Leon em sua cintura se apertou, e sua voz era fria como aço. "Ela não vai a lugar nenhum." Seu pai encontrou o olhar de Leon de frente. "Este contrato pode ser desfeito. Eu lutarei até que seja." Leon apenas sorriu, puxando Eleanor mais perto. "Ela não é uma posse para você recuperar." Então ele se inclinou para murmurar em seu ouvido. "Diga a ele, Eleanor." Ela deu uma respiração profunda sob o olhar expectante de seu pai. Falou devagar, mas de forma firme o suficiente para que os dois homens olhassem para ela. Mas ela não olhou nos olhos deles. Focou apenas na própria respiração, na própria decisão. Ela se virou para seu pai, com a voz calma, mas firme. "Você não pode mais me usar como um objeto de troca." Então ela se virou para Leon, dor piscando em seu olhar, mas não mais medo. "E você também não pode." O silêncio preencheu a sala. Eleanor se afastou, indo em direção à porta. Ninguém a impediu, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. Leon havia procurado por todo lugar. Ele sabia que Eleanor não poderia ter ido muito longe, então se lembrou de uma noite em que ela lhe dissera sobre um lugar que sempre ia quando se sentia perdida, um campo de lavanda, logo fora da cidade. Quando ele chegou, o mundo parecia diferente. Os tons dourados do sol poente banhavam o campo de lavanda em um brilho surreal, mas seus olhos encontraram apenas ela, de pé, perdida em pensamentos, a brisa levantando mechas de seus cabelos. Eleanor parecia quase intocável, como um sonho do qual ele tinha medo de acordar. Ela ainda estava ali, seu olhar perdido no horizonte, o vento brincando com seus cabelos, e naquele momento, Leon percebeu que ela nunca parecera mais deslumbrante. Ele se aproximou, mas não disse nada. Eleanor sabia que ele estava ali. Não se virou, apenas murmurou. "Por que você veio me procurar?" Leon exalou. "Porque você não é uma transação, Eleanor." Sua voz estava baixa, instável. "Você é a única coisa que eu não posso perder." Ela soltou uma risada suave, não zombando, mas pensativa. Finalmente se virou para enfrentá-lo, seus olhos carregando uma suavidade que ele nunca tinha visto antes. "Então prove, Leon." Dirigiu Eleanor até casa em silêncio. Durante todo o caminho de volta ela não disse nada, apenas olhava pela janela como se ainda estivesse perdida no aroma da lavanda.
Ele não a pressionou para falar, temia que se o fizesse, ela escapasse novamente. Quando o carro parou em frente à mansão, Eleanor desceu, mas em vez de entrar, hesitou na entrada. Você acha que me trazer de volta significa que pode me manter? Sua voz estava suave, quase distante. As mãos de Leon se fecharam em punho. Ele sabia que, se não agisse agora, a perderia. Sem hesitar, ele se ajoelhou ali mesmo, na porta da casa deles, aos pés dela. Eleanor congelou. Não vá. A voz dele estava baixa, áspera de desespero. Eu não sei como te amar da forma que você merece, mas sei que não posso existir sem você. O homem que sempre esteve acima de todos, o homem que nunca se curvou para ninguém, agora estava de joelhos diante dela, como se perdê-la significasse perder tudo. Eleanor olhou para baixo, encontrando o olhar suplicante dele, mas não respondeu imediatamente. Ela já tivera o controle sobre sua vida antes, já fora forçada a ficar, mas desta vez queria que ele entendesse que o amor não se tratava de posse. Ela se agachou ao lado dele, seus dedos tocando seu rosto. Sua voz foi gentil, mas firme. Se você realmente me quer, Leon, então prove. Não com palavras, não com posse, mas com a forma como você escolhe me amar. Enquanto falava, algo dentro dela mudou. Ela passou tanto tempo temendo-o, lutando contra ele, mas agora, pela primeira vez, viu um homem, não um monstro, um homem tremendo à beira de perdê-la. Na manhã seguinte, o portão da mansão se abriu, e uma frota de carros pretos entrou na garagem. Os advogados de seu pai haviam chegado. Eleanor ficou em pé na janela, observando-os saírem, homens de ternos escuros carregando documentos, símbolos do poder de seu pai. Leon estava ao lado dela, seu corpo tenso, seu olhar sombrio e inexpressivo. Ele realmente acha que pode te tirar de mim? A voz dele estava baixa, perigosamente fria. Eleanor não disse nada. Em vez disso, colocou suavemente sua mão sobre o braço dele, um gesto silencioso de reassurança. Então, ela saiu. Os advogados de seu pai estavam esperando, rígidos e formais. Eleanor, venha conosco. Este contrato pode ser desfeito. Seu pai providenciou tudo para te trazer de volta. Ela olhou para eles e depois para Leon, o homem que um dia a forçara a entrar em seu mundo, mas agora estava lá, esperando, incerto, com medo. Eleanor respirou profundamente antes de se aproximar de Leon. Ela olhou nos olhos dos advogados, sua voz calma, mas resoluta. Eu escolho ficar. Silêncio. Os advogados trocaram olhares e então se viraram e saíram sem mais palavras. O portão da mansão se fechou atrás deles. Leon não esperou. Ele a puxou para seus braços, beijando-a, não como um homem que reivindica a posse, mas como um homem que se apaixonou irrevogavelmente. Eles não eram mais caçador e presa, eram duas almas se derretendo uma na outra, com um amor que finalmente era real. Um mês depois, Eleanor estava sentada no pequeno jardim atrás da mansão quando um carro parou no portão. Ela levantou a cabeça, seu coração apertando ao ver seu pai sair. Ele parecia mais velho, seu cabelo mais grisalho, seus olhos não tinham mais o orgulho que antes possuíam. Agora havia apenas profundo arrependimento. Eleanor, a voz dele vacilou. Eu estava errado. Ela não falou, permitindo que ele continuasse. Eu te tratei como uma peça no jogo. Eu te forcei a esse casamento sem pensar na sua felicidade. Mas você sabe... Ele respirou fundo. Nos últimos meses, me perguntei se eu realmente mereço me chamar de seu pai. Lágrimas surgiram nos olhos dela, mas ela apenas sorriu e deu um passo à frente, envolvendo-o em seus braços. Você sempre será meu pai. Ela sussurrou. E você não me condenou à miséria. Eu encontrei alguém que me valoriza, que me ama de maneiras que eu nunca esperava. Por um momento, o senador Sinclair se enrijeceu, mas lentamente ele abraçou a filha pela primeira vez em anos. A partir daquele dia, as coisas melhoraram.
Eleanor e Leon viveram em um mundo cheio de amor. Leon a adorando com o tipo de devoção que ela uma vez temeu, mas agora a abraçava. 3 anos depois, os campos de lavanda se estendiam infinitamente sob os tons dourados do sol poente. Eleanor estava lá, sua mão entrelaçada com a de Leon, ambos assistindo enquanto duas pequenas figuras corriam pelo mar de flores, seus filhos gêmeos, um menino e uma menina. Eles riam enquanto perseguiam borboletas, suas risadas ecoando como a mais doce melodia. Eleanor inclinou a cabeça contra o ombro de Leon, sentindo seus braços se apertarem protetoramente ao redor dela. "Você é feliz?" ele murmurou. Ela sorriu, seu olhar ainda fixo nos filhos. "Nunca fui tão feliz." A suave brisa carregava o aroma da lavanda, misturado com o riso de seus pequenos. De um casamento indesejado, de uma relação construída com obsessão e controle, eles haviam encontrado algo real, um amor inabalável e verdadeiro, e esse era o final mais feliz que poderiam ter desejado.